Bom dia, esta é a nossa primeira aula da nova cadeira de Laboratório de Programação. Vocês estão nos vossos ecrãs a ver um slide PowerPoint, mas saibam que eu não vou fazer a aula à base de slides de PowerPoint. Esta apresentação existe e será publicada, mas a aula não a vai seguir minimamente. Eu vou fazer de maneira diferente. E, portanto, a matéria que eu darei nesta aula não corresponde à matéria desta apresentação, que, aliás, foi uma apresentação que nós vimos na última aula, salvo erro, de programação imperativa. Portanto, nós vamos começar com este tópico de arrays de cadeias de caracteres que vimos em programação imperativa brevemente e que nunca exercitámos. Recordem que nós, em programação imperativa, fizemos vários problemas sobre cadeias de caracteres individuais, mas nunca sobre arrays de cadeias de caracteres. Esse é o tópico agora desta aula e eu vou abandonar o PowerPoint imediatamente e passar a partilhar outra coisa. A partilhar o meu ecrã completo, um momento só. Ainda pouca prática nisto. Neste momento, vocês devem estar a ver o meu ecrã. Eu vou deitar fora o PowerPoint. Vou deitar fora isto que também não interessa. E este, digamos, é o meu ecrã de trabalho. E é aqui que eu vou fazer a simulação da aula, a simulação do meu trabalho. Como vocês veem, eu tenho do lado esquerdo aquilo que é o editor de texto que eu vou usar, que é mais que o editor de texto, é um ambiente de programação. Eu tenho o Mac e isto é o chamado Xcode. Aqueles de vocês que têm Mac conhecerão isto. Portanto, eu nesta aula não vou usar o Sublime, está aqui o Sublime ainda, aqui eu uso muitas vezes, mas como o programa é bastante grande desta vez, para programas grandes torna-se mais confortável usar estes sistemas de desenvolvimento. No caso do Mac, o Xcode, no caso do Windows, o Visual Studio ou o Visual Code. Vocês, nesta segunda cadeira, já são mais crescidos. Por favor, estejam à vontade para abandonar o Sublime e passarem a usar estas outras ferramentas. Também, reparem, para pequenas coisas eu uso o Sublime habitualmente, mas neste programa que já é bastante grande, como vocês podem ver, são 900 linhas, é mais prático usar estes sistemas sofisticados. Poderão ter aqui duas janelas, a janela onde eu vou compilar, este programa chama-se Lusíadas.c, eu compilo ali, e aqui tenho a janela a verde, que é a minha janela de trabalho, onde eu tenho os ficheiros de teste. Como podem ver aqui, tenho aqui uma série de ficheiros que eu usarei nos vários testes sobre o problema. Como vem pelo nome, Lusíadas, este problema vai ter a ver com os Lusíadas. Aliás, aqui a Siri começou a falar comigo aqui no outro computador. E na página da cadeira, vocês verão a partir deste momento um documento que contém os Lusíadas, o texto dos Lusíadas completo. E é sobre este ficheiro que nós vamos trabalhar hoje. Portanto, como veem, é um ficheiro dos Lusíadas. Não sei se vocês sabem, os Lusíadas têm 8.816 versos. A gente nunca fez essa contagem. Lembrar-se-ão que tem 10 cantos e os cantos têm estrofes. As estrofes têm 8 versos. De facto, há 1.102 estrofes ao todo, o que dá 8.816 versos. Portanto, é o tamanho deste ficheiro em linhas. Digamos, o problema, se quiserem, que é um problema que ficcionalmente eu vou desenvolver aqui convosco, seria um problema para consultar os Lusíadas. Eu dou um número, 27, e o programa deve mostrar a estrofe 27 dos Lusíadas. Portanto, é esse
problema que nós queremos resolver. Portanto, reparem, nitidamente, de lá para onde der, este ficheiro convém que ele seja lido para o nosso programa e tenha memória para facilmente a gente mostrar a estrofe 27, ou a estrofe 815, ou a estrofe 18, ou a estrofe 1000. Portanto, uma das questões é ler isto para a memória. E bem entendido, aparentemente, a ideia seria que cada linha fosse uma string, e assim eu tinha um array com estas strings todas. No meu programa, eu terei uma parte, não é? A parte inicial tem a ver com ser capaz de ler isto e guardar esta informação em memória. Portanto, devo ter para aqui alguns, o programa é grande, não é? Eu agora tenho aqui de me situar. Onde é que está? Há uma parte inicial de funções gerais e depois temos aqui umas funções já que interessam para o programa. Portanto, tenho aqui umas constantes, aliás, não é? Tenho aqui o max versus 8816, já sei isso, contei no ficheiro. Tenho aqui as estrofes, em inglês estrofe é stanza, portanto, o número de estrofes é o número de versos por 8. Há aqui um aspecto que eu tenho que considerar. Bem, se eu vou guardar isto em cadeias, caracteres, o verso em cada cadeia tem de ter uma capacidade para a cadeia que vai receber cada verso. Há versos mais curtos e versos mais compridos, mas eu estimo que não deve haver nenhum verso maior do que 64 caracteres. Como é que eu estimo isto? Ora bem, vocês devem se lembrar das aulas de português, para aqui os Lusíadas, cada verso tem 10 sílabas, e portanto 10 sílabas, cada sílaba terá 3, 4, 2 caracteres, 10 sílabas, mais os espaços em branco, aquilo não deve chegar a 30, 40 caracteres, e enfim, por segurança, a gente dá um bocado mais, 64 com uma potência de 2, e lá está. Portanto, é o que eu acho que vai servir para os versos. Portanto, cada verso terá no máximo 64 caracteres, ou 64 bytes, um dos quais é o terminador, não se esqueça. Na verdade, eu espero que não haja nenhuma linha nos Lusíadas com mais de 63 caracteres. Isto não é exato, como veremos, mas de facto, na minha experiência, eu não tenho nenhuma anomalia, nem fiz esse controle, confesso, se haveria alguma mais de 64, mas parece-me que não. Bem, portanto, perante isto, como é que será o array onde eu vou guardar os Lusíadas? Bom, pode ser este aqui. A ver, reparem, e agora vejam, atenção a isto é que é a novidade, não é? O array chama-se poema e tem depois duas coisas entre parênteses retos. Tem max versus, que é o número de strings, e o max verse length, que é o tamanho, que é o comprimento de cada string. Portanto, temos um array isto é tecnicamente um array de arrays. Uma cadeia de caracteres é um array, e tenho um array de arrays de caracteres. E cada array de caracteres tem no máximo comprimento ou capacidade max verse length, tem capacidade max verse length, e o array de arrays tem capacidade max versus. 8.816, 64. Este array que aqui está ocupa bastante espaço. Vocês podem ver já nesta função que eu tenho aqui assim, foi uma função que eu fiz para testar o tamanho do array. Qual é a memória que este bicho gasta no nosso computador. Aliás, eu fiz esta só para confirmar, porque se cada caractere ocupa um byte, eu terei neste array 8.816 vezes 64 bytes. Se fizerem as contas, verão que isto dá 55.000 e não sei o quê. Onde é que esse número?
aliás, 564.224, feitas as contas. Mas, se formos preguiçosos, corremos este programa para confirmar isso. Reparem, o programa recorre a este operador sizeOf, que nos dá o tamanho em bytes, neste caso, do que vem a seguir. Neste caso é uma variável. E vamos fazer a primeira experiência. Eu vou compilar o programa, já está compilado, mas aí, e vou agora correr. E isto está na opção A. Aqui no fim, eu tenho aquele esquema do costume, com várias opções, A, B, C, D, E, e vocês poderão observar que a seguir ainda há outra vez mais algumas, há aqui este espaço em branco, tenho aqui mais algumas que eu fiz, mas que não estou a usar. Eu limpei o programa até aqui, isto é a continuação que eu irei apagar. Este programa eu vou dar-vos para vocês terem acesso a ele e estudarem, mas eu tenho que limpar, em particular tenho que limpar esta parte, são coisas que já não fazem parte desta aula. Mas como temos aqui um esquema, portanto, primeiro o teste A é para ver o tamanho do array, vamos correr aqui, e lá cá está, ele dá o tamanho, e dá o tamanho duas vezes. Porquê? Porque eu vou ter que fazer aqui uma ilustração. Já perdi o lugar, como é que isto estava? Reparem, só para chamar a atenção que o sizeOf, que aliás aparece aqui com uma cor diferente, não é propriamente uma função, é um operador. E por isso não é preciso pôr o argumento entre parênteses. Ainda que com a embalagem nós frequentemente coloquemos entre parênteses. Mas neste caso, se colocarmos entre parênteses, não estamos a fazer nada, estamos apenas a pôr uma expressão entre parênteses. E aqui eu ilustro isso, eu tenho aqui imensos parênteses, só para mostrar que eles não fazem falta nenhuma, não é? Neste contexto. Não é? Pronto, já vimos uma coisa importante, como se declara um array de arrays, aqui está, e esta possibilidade de consultarmos o tamanho do array desta maneira. Reparem, não se iludam, eu posso fazer isto porque este poema está aqui declarado ao pé. Se eu tiver naquelas funções que nós temos às vezes, aqui, por exemplo, isto é um array de cadeias de caracteres. Se eu fosse aqui ver o size do A, não obtinha nada de interessante. O A, digamos, essa informação não está acessível neste momento. Está acessível aqui, porque eu declarei o poema aqui, na mesma função. O compilador sabe, quando passa por aqui, que o poema é este array. Lá no outro, o compilador não sabe. O A pode ser umas vezes um, outras vezes outro. Portanto, não dá para, com o sizeOf, descobrir o tamanho de arrays, em geral. Né? Que é uma ideia errada que as pessoas têm às vezes, mas dá para saber o tamanho do array ao pé da sua declaração. Não é nada que a gente não possa fazer uma conta para saber, mas pronto, é interessante saber isto. Bom, ora, para ler, tendo este array, portanto, nós podemos recorrer a funções que já temos e que já vimos, em particular a função readline, esta é a readline, que é uma função que nós vimos e que serve, e está na nossa biblioteca, que serve para ler uma linha. Portanto, é isso que nós queremos. Portanto, nós, com esta função, lendo sucessivamente a linha, e guardamos depois no array. Né? E reparem, isto é a técnica. Portanto, aqui várias coisas. Primeiro, temos de abrir o ficheiro. Portanto, o ficheiro, aquele ficheiro que eu vos mostrei, não é? na página, está aqui na minha diretoria de trabalho, é este Lusíadas. Este ficheiro está aqui. Esta é a última estrofe aqui. Portanto, claro que são 8.000 linhas, ele aparece aqui todo seguido, nem dá para perceber, mas é de facto
este ficheiro, onde é que ele está? O dia das text, está aqui, na diretório de trabalho. Portanto, eu quero abrir este ficheiro, e para isso tenho de ter o seu nome, que eu tenho aqui guardado numa constante. E dou-lhe, para generalidade, dou-lhe o pathname completo. Isto é o nome completo. Assim, em qualquer diretoria que eu esteja a correr o meu programa, neste computador, ele vai buscar o ficheiro àquela diretoria indicada, não é? Users Pedro, Dropbox, LP2021, Word, Lusíadas. Eu recordo que vocês devem, por favor, usar este esquema daqui para a frente, não é? Devem ter uma diretoria LP21, 2021, lá dentro uma diretoria Word, e depois para cada problema, uma diretoria para esse problema, e dentro dessa diretoria os ficheiros de teste desse problema. Haverá também a diretoria Sources, que é esta onde nós estamos aqui na parte amarela, que é a diretoria Sources, que é onde estão os ficheiros C, e enfim, que a gente vai usar nesta cadeira. Então cá já os nossos famosos our ints, our doubles, o programa do Mushak, enfim, isto agora estão aqui poucos programas, mas irão aparecer aqui mais. Né? Portanto, eu recomendo vivamente, não é, vocês sigam esta organização e que prescindam de fazer pastas das fontes para cada programa. Todos os programas ao monte, né, na pasta Sources, mas na pasta Work não. Uma subpasta para cada problema ou cada projeto, digamos assim. Portanto, com isto eu abro o ficheiro. Este assert é para garantir que o ficheiro abriu. Se houver se eu me enganar naquele nome, o programa para logo ali porque não consegue abrir, e eu vou ver o que é que se passa. Aconteceu-me isso várias vezes, quando estava a testar. Depois tenho a variável do array, e tenho o n que me vai contar o número de linhas, tenho uma linha para ler, e esta linha eu tenho que arbitrar um comprimento máximo, em princípio seria 64, mas isto é uma constante que eu uso nestas circunstâncias, e que eu ponho um número generoso, 10.000. Portanto, a linha que eu uso para ler, como não sei o que lá vem, é 10.000, comprimento 10.000. Portanto, eu leio uma linha, ponho aqui um assert para garantir que o comprimento da linha cabe no verso, portanto, isto nunca falhou, e depois copio a linha para o array, com a função string copy. Esta é a string copy nossa, enquanto isto não acabar, quando acabar, eu tenho aqui um assert suplementar para dizer, se isto correu bem, o n deve ser igual ao número de versos, que eu sei quantos são, não é? Portanto, o certo não está aqui a fazer nada, a não ser a confirmar que isto correu bem. Portanto, muitos de vocês têm uma certa relutância em relação aos asserts, mas reparem que os asserts, aqui esta pequena função tem 3 asserts, que não precisavam estar lá. Se eu não precisasse do primeiro, não tinha nada de mal, o programa estouraria mais à frente, quando não estourava logo aqui na linha 829, estouraria aqui na 833, quando fosse ler e este F não existisse. Não é? Mas assim, ele estoura porque eu quero, não é porque ele quer. Não é? É a diferença entre pôr os asserts e não pôr os asserts. Aqui, da mesma maneira, isto é uma segurança, não é? Para garantir que não aparece nenhuma linha maior do que deve. Se aparecer, o meu ficheiro, o meu array ia ficar estragado, não valia a pena continuar, mais valeria aumentar o tamanho desta constante. E aqui também, no fim, se o n não for max versus, tens-nos uma. Ou eu contei mal, ou a função está mal, ou eu não percebo o que estou a fazer. Não é? Portanto, isto é só para confirmar a mim próprio que eu percebo o que estou a fazer. E eu posso-vos garantir, pessoal, que todos estes asserts falharam. Este aqui nunca falhou. Nas minhas experiências, este nunca falhou. Mas estes, tanto este como aquele, falharam. Porque eu me enganei a fazer coisas. Portanto, não ora bem, portanto, podemos, perante isto, e passar já a testar o segundo
esta função, que é no B. Eu vou correr agora o B. Reparem, no fim, depois de ter lido, o que eu faço é escrever o CLI. E isso é um ciclo for normal, em que eu escrevo cada uma das linhas. Portanto, ele vai ler o array, vai ler o fecheiro para o array e depois escrever o array. Só para confirmar que eu fui capaz de ler. Isto não resolve o problema, que o problema é consultar as estrofes, é só para confirmar que eu fui capaz de ler. E só esta tarefa deu o seu trabalho. Podem crer que eu passei aqui bastante tempo a acertar isto. Agora está tudo bonitinho e parece que está bem à primeira, mas não foi nada disso. Eu patinei aqui durante bastante tempo. Portanto, agora vamos correr o programa aqui na janela verde. Pronto, isto é instantâneo, mas cá está. Parece que ele despejou tudo. Claro que isto são 8.000 linhas, não dá para ver. Se eu quiser confirmar mesmo que ele funcionou, aqui parece que funcionou, o que eu devo fazer é guardar o output num ficheiro, que é o ficheiro que eu costumo chamar o alt.txt. Agora, o programa vai correr, mas parece que não faz nada, mas criou este alt.txt, onde eu posso ir ver, agora com o Sublime, estás aqui, vou à procura dele, está aonde? No LP, no Work, nos Lusíadas, está aqui o alt.txt, que foi criado, foi modificado hoje às 9h21, foi criado ontem, não é? Hoje às 9h21, agora mesmo, portanto está certo, acabou de ser criado. Se eu abrir, cá tenho o fecheiro e posso ir para o fim, confirmar que são 8.836 linhas. Ok. Alguém duvida que eu li o fecheiro? Respondam. Não, professor. Não. Não, professor. Pronto, desliga. Não. Então, estão a ver, isto que eu fiz aqui, claro que fiz aqui agora, é bastante rápida, Não, professor. eu fiz para mim próprio, acreditem, portanto, foi assim que eu fui fazendo. Portanto, eu quero saber qual é o problema, a primeira coisa que eu fiz foi ler o fecheiro, garantir a mim próprio que sou capaz de ler. Agora, já tenho o fecheiro em memória, agora o resto eu diria, é fácil. Não é fácil, mas já vou com mais confiança. Não é? Bom, ora bem, mas há aqui um aspecto nesta função, quer dizer, nesta aqui, isto está muito lindinho, mas se vocês chegaram aqui comigo e já levaram lavagem ao cérebro, muito ao cérebro, hão de concordar comigo que esta parte aqui assim, isto aqui está, corresponde àquelas funções de escrita que nós temos nos ints print, ints print ln. Para escrever um array de inteiros, temos uma função. Quando nós queremos escrever um array de inteiros, não fazemos um ciclo for. Usamos a função que faz isso, de várias maneiras. Temos várias funções até, não é? E de mesma maneira também, para ler um array de inteiros, também não fazemos um while. Isso é o que faltava, fazemos um int get. Não é? E lá dentro tem um while. Não é? Mas de cada vez não vamos fazer um while. Portanto, nós quereríamos, com certeza, aqui, em vez de fazer este while, ter uma instrução que faz isto, e aqui, para escrever o array, também, uma instrução. E, aliás, essas funções até já existem. Existe uma função strings read, não é? Que faz isso, não é? que faz a leitura de um fecheiro para um array, para um array de cadeias. O array de cadeias é este, com char asterisco A, lá está, a linha, lê e mete no array. Portanto, e também existe um
um para escrever, que é onde é que ele estás. Há aqui vários até, mas o que eu quero o mais simples é este, não é? É este aqui. Este pega num array de strings, que tem N elementos, e escreve num fecheiro F. Estas ferramentas que já existem, a gente devia usá-las, em vez de estar a fazer de cada vez o ciclo while. Mas, como vocês terão reparado, nesta a função que eu tinha aqui assim, eu pus o nome does not compile, porque isto, o que nós gostaríamos muito de... Eu vou apagar aqui isto. Faz de conta que eu tinha feito isto sem saber. Eu faço outra coisa que sem saber, não é? Fazia isto, reparem, como isto ficava bonitinho. Tenho o fecheiro, abro, tenho o meu array, leio para o array, faço o meu assert para dizer que está tudo bem, e depois escrevo o array com a função. Entre esta função e aquela, esta de baixo é muito melhor. É assim que a gente gostaria de programar. No entanto, reparem na mensagem que o sistema me dá logo. Isto é um erro de compilação. Enfim, é mais um aviso, mas acaba por ser um erro. Ele diz que o apontador para achar é incompatível com o parâmetro, não sei o quê. Portanto, ou seja, não me deixa usar este array aqui. Isto é uma grande desilusão. O que nós temos de fazer é outra coisa. Porque nós, com aquela declaração assim, não vai dar. A maneira certa de fazer é que está aqui em baixo. Eu, em vez de declarar o array daquela maneira, vou declarar assim, que é um array de apontadores. Este array deixa de ser um array daqueles que ocupa 500 e tal bytes, porque é um array de 8.816 apontadores, não 8.816 cadeias de 64 caracteres. Um apontador, que é uma variável que contém o endereço e ocupa 8 bytes. Portanto, o que está neste array POM não vão ser agora as cadeias de caracteres, vão ser endereços de memória das posições onde estão essas cadeias. E agora, desta maneira, tudo bem. Reparem, esta função fixed compila sem problemas. Eu tenho que comentar agora isto outra vez para que o programa compile, bem entendido. E é esta que nós queremos usar. Porque o strings read, o que ela faz, na verdade, reparem, lê uma linha, que é uma variável aqui declarada localmente, e depois duplica para a memória dinâmica, faz uma cópia dessa linha e faz uma cópia dessa linha para a memória dinâmica, fica com o apontador, com o endereço agora, perdi alguma coisa. Fica com o endereço da linha copiada e o que guarda no array. Alguém está a falar, por favor? E guarda o apontador no array. Portanto, isto é o que acontece. Reparem, a linha é lida, é duplicada para uma posição atribuída pelo sistema. Portanto, o sistema operativo dá-nos o endereço e nós copiamos para lá a linha e guardamos esse endereço no array. O array, na sua nova versão, assim, é um array de apontadores. Cada apontador tem o endereço da primeira letra de cada verso. Ora, onde está esse verso? Está na posição que o sistema operativo atribuiu. Mas é assim que a gente funciona com os arrays de cadeias. Portanto, moral da história. Esqueçam esta técnica. Esta técnica
existe, mas nós não temos na nossa programação utilidade para ela. Eu só mostrei para ilustrar o caminho que nos leva aqui. Portanto, é isto que nós queremos. Bom, e agora, com esta nova versão, que é que está no C, funciona lindamente, não é? É igual ao outro. O que fazemos aqui, reparem, e vocês apreciem isto, o que eu faço aqui é o mesmo que eu fazia aqui antigamente, não é? Vai dar ao mesmo, mas faço de maneira mais sofisticada, tecnicamente, não é? Uso funções que já tenho e o array, o array de cadeias é um array de apontadores e não um array estático. A gente podemos, por opção, isto é um array dinâmico, em que os valores estão em memória dinâmica, e este é um array estático, em que os valores, digamos, estão, a memória dita estática, estão associados à função, enquanto este tem posições atribuídas por sistema operativo. Nós voltaremos a esta distinção mais adiante, mas para já exercitem-na desta maneira intuitiva, pelo menos. Não é? Portanto, agora, nesta altura, já podemos finalmente resolver o problema que nós tínhamos, o problema de consultar as estrofes. É a mesma coisa, eu abro o fecheiro, leio, abro o fecheiro, leio para o array, é o mesmo, o array anal com aquele, fazer o assert, está tudo em ordem. Desculpa, agora estou a bater à porta, não passa nada. E aqui depois entro num ciclo de consulta, em que eu leio uma variável de cada vez, né, que é o número da estrofe, e depois escrevo a estrofe. Como é que eu escrevo a estrofe? Bom, escrever a estrofe usa a técnica dos subarrays, não é? Vou usar a função de escrita, em que escrevo a partir da posição 8 vezes y, o y é o número da estrofe, não é? E escrevo 8 linhas, não é? Portanto, não preciso de mais nada. Portanto, tirando partido das funções que já temos, não é? Podemos fazer isto facilmente. Reparem, com aquele esquema anterior, com este esquema aqui do array estático, não poderíamos usar aqui o print básico, não é? Tínhamos que fazer outra vez um ciclo for e tal. Fazia-se, mas vocês compreenderão que era muito pior. Há só aqui mais uma mariquice, digamos assim, com este y. Reparem, eu leio um x, então o que acontece se eu der aqui um número negativo? Não é? Só para chatear, não é? Isto ia correr mal. Não é? Ou se desse um número muito grande, fora do maior que 1102, que é o número de estrofes, aquilo ia sair da memória e ia dar barraca. Portanto, eu uso aqui uma funçãozita que é uma função muito prática, que por acaso não está no Algorithms, mas devia estar, que é o constraint. O constraint é uma função que eu nem digo o que ela faz, porque dá para perceber. Dado um x e um mínimo e um máximo, força x ao intervalo entre o mínimo e o máximo. Se x for menor que y, se x for menor que o mínimo, fica ao mínimo. Se for maior que o máximo, fica ao máximo. Se não, fica ao x. Não é? Portanto, é o que está aqui programado. E tenho aqui assim uns testes unitários para exemplificar. Entre 0 e 100, 48 é 48. Entre 0 e 20, 24 é 20. Entre 65 e 90, 32 é 65. Não é? Portanto, esta função é muito prática em muitas circunstâncias, não é? E vocês reparem, já agora, que eu explico, para quem tem dúvidas acerca do funcionamento do constraint, explico através desta função de teste unitário. Eu ainda ontem tive várias perguntas, 2 ou 3 perguntas de alguns de vocês, sobre testes unitários que são obrigatórios ou não são obrigatórios. Isto aqui nada é obrigatório, malta. Não é? Mas vocês reparem, eu próprio fiz estes testes para mim, não é? E para mim e para quem ler o programa, perceber o que é o constraint. E devo dizer que eu, mais uma vez, ao fazer estes testes, me enganei. Enganei-me nas contas, não me enganei na programação desta vez.
querem aqui nas contas e havia um destes casos estava errado e lá fui consertar. Portanto, isto, reparem, eu tive vários casos, até aqui um caso limite de serem o x igual ao y, com números negativos, enfim, para mostrar a mim próprio que isso estava a funcionar bem. E assim, digamos, avanço com muito mais confiança de que não troquei aqui o mínimo com o máximo nestas coisas. Eu recomendo, vocês conheçam esta função e que, quando virem a oportunidade, a usem. Bom, isto, de certa maneira, resolve o problema que nós tínhamos visto inicialmente, que é o problema de consultar. Não resolve nada, não fizemos. Espera aí, falta correr o programa. Isto é o D. Este programa agora está à espera de números. Vou testar isto com 1 e ele dá-me, de facto, a primeira estrofe. Não sei se vocês reconhecem, os portugueses com certeza reconhecem esta estrofe. Vou pôr a última, mas agora, como sou preguiçoso, vou pôr um número muito grande. E ele, de facto, não existe a estrofe 100.000, mas ele põe a última estrofe, que é aquela, que é uma estrofe também muito interessante. Se não a conhecem, eu recomendo que a leiam e que a decifrem. Já agora, entre parênteses, vocês, os portugueses, pelo menos, no ensino secundário, com certeza que estudaram as Lusíadas, eu também, quando era estudante, também estudei as Lusíadas, e aquilo era um bocado seca. Mas devo dizer que, e passo isso para vocês, que são programadores, que agora, de vez em quando vou às Lusíadas e gosto de ver uma estrofe ao caso e tentar perceber o que é que o Camões quer dizer com aquilo. É difícil, não é? Analisar para uma estrofe, esta aqui, olhando aqui para esta última estrofe, a primeira é muito conhecida, a gente sabe o que ela quer dizer, mas a última é difícil perceber isto. O que é o Monte Atlante? O que é a Ampelusa? Marrocos a gente sabe, não é? O que é este Alexandre, o que aqui parece? Portanto, e decifrar uma estrofe destas, malta, é um bocado como analisar um programa. A gente pega num programa que nunca viu, aquilo é uma chinesice, mas nós depois olhamos e decifrando, e há aqui coisas boas neste programa. Assim, e há coisas muito interessantes nesta estrofe que à primeira vista a gente não percebe onde é que ele chegar, mas agora até é mais fácil, com a ajuda da internet, podemos ver o que é para o Monte Atlante e podemos procurar pessoas que interpretam esta frase e perceber que o que ele escreve aqui e porque é que ele escreve, isto ele está-se a dirigir ao Dom Sebastião, já agora, para vocês querem saber, o que ele diz aqui é muito interessante. Não vou, enfim, isto é uma aula de programação, não é de literatura portuguesa, mas vejam, alguns de vocês terão curiosidade nesta analogia entre o que é interpretar uma estrofe dos Lusíadas e interpretar um programa que não fomos nós que escrevemos. Já para terminar, a minha estrofe preferida, que é 106, que é a última estrofe do canto primeiro, que é muito apropriada para os tempos que correm com a nossa pandemia Zeca. Bom, agora, continuando. Já sabemos ler, reparem, a técnica de ler foi ler linha a linha. Eu peguei, usando aquela strings read, li linha a linha para um array de cadeias. Mas há outra possibilidade, que é, por que não ler tudo para uma única string? Meter o fecheiro todo, aquelas linhas todas, tudo seguidinha numa única string. Claro que, sendo uma única string, os new lines que marcam, os caracteres new line que marcam o fim de cada linha, estão nessa única string. Mas eu vou ter uma única string com o texto todo. Vocês dirão, é uma string muito grande, pois é. Enfim, sendo há bocado, reparem, nós vimos que o tamanho do array era 500 e tal mil bytes. Não é? Portanto, precisamos de uma coisa deste tamanho, mais ou menos, para
para engolir uma string assigned, para engolir o array todo. Mas como é que nós conseguiremos ler o array todo? O que nós temos para ler, as funções que nós temos para ler, são de linha a linha. Nós, se queremos ler o fecheiro todo para uma única string, não podemos fazer o readline, porque o readline só lê uma linha, portanto só lê a primeira linha. Portanto, mas também não é... Não é muito difícil. Para ler um fecheiro para uma linha, é só ler byte a byte. Eu tenho aqui o fecheiro, tenho aqui a string. Reparem, isto não é char asterisco, é char asterisco. É a string que vai ser lida. Portanto, eu vou ler agora, byte a byte, com este percentagem C, que me lê um byte de cada vez, e vou lendo até acabar. É perfeitamente trivial, é mais simples ler tudo de uma vez, né? para uma única cadeia, muito grande, neste caso, não é? Do que estar a ler na linha. Portanto, isto é interessante, não é? Reparem, já agora, relembrem-se que eu digo, às vezes, ler caractere a caractere. A gente já sabe que alguns caracteres ocupam mais do que um byte. Já vimos que as letras com acento ocupam 2 bytes. As bandeiras ocupam 8 bytes. Os smiles ocupam 4 bytes. Portanto, um caractere não é a mesma coisa que um byte. Este C que aqui está vem de caractere, mas, na verdade, o que eu estou a ler é byte a byte. Portanto, o número de bytes do fecheiro vai ser maior do que o número de caracteres do texto, porque alguns caracteres ocupam 2 bytes. Não se esqueçam disso, não é? Mas não são muitos. Portanto, como nós superdimensionamos a coisa, não deve haver azar. Ora bem, nós podemos fazer... temos aqui uma opção de teste, não é? Professor, posso fazer uma pergunta? Sim, quem fala? É o Luís Ribeiro. Sim, Luís, diga. Aí, nesta função que esteve a falar agora, aí tem char e depois tem asterisco str from file. Porquê é que está aí esse asterisco? Aonde? Aqui, aí, na função que esteve a falar agora. Esta aqui? Ali, byte a byte. Tem char, depois tem um asterisco. Sim. É porque a função retorna a cadeia lida. Ok. É uma convenção nossa. Boa pergunta, Luís. Eu aproveito para reforçar. Sempre que a gente tem uma função que constrói uma cadeia, a função retorna à cadeia. É uma questão de estilo, tá bem? Não é obrigatório. Né? Não é obrigatório, enfim, cosmicamente, mas é obrigatório, digamos, aqui na nossa chavarica, não é? Eu digamos, torno isto obrigatório para vocês, né? De pessoa para aluno, não é? Está bem? Okay. Para vocês se habituarem a isto, a tornarem isto, fazerem sempre assim. Não é? É mais fácil fazer sempre assim do que fazer às vezes assim e outras vezes não. Também, é mesmo por causa disso, não é? Está bem? Okay, às vezes nós queremos fazer, outras vezes é indiferente. Mas para não estarmos de cada vez a pensar, será que faço, será que não faço? Fazemos sempre. Está bem? Portanto, e o esquema é sempre este. Nas minhas funções, a variável que recebe a cadeia construída chama-se sempre R de resultado, e a última instrução é sempre return R. Eu faço o que tenho a fazer e, no fim, retorno R. Está bem? Eu uso isto sobretudo nos asserts, mas pode ser usado outros sítios. Bom? Ok. Bom, agora, já agora vamos experimentar isto, não é? Temos de batota, vamos experimentar até com um erro, para ver isto estourado. Até parece que é mentira, se nunca estoura. Portanto, agora tenho aqui um array de 1000 e vou ler vou experimentar. Portanto, vou compilar aqui, na amarela, vou correr aqui, tenho que sair aqui primeiro, Ctrl D para sair, agora vou correr, é o E. Eu aqui, neste momento, estou a correr da consola. Portanto, eu posso pôr aqui AA, BBB, CCC, TDD, EE,
FFF, né? E Ctrl D. Está bem? Eu ponho aqui o 26, reparem, ele, já só para esta função de teste aqui, escreve o comprimento da cadeia S. Portanto, isto é só uma cadeia, reparem, apesar de eu escrevo aqui, não é? Mas é só uma cadeia, ela ocupa duas linhas, porquê? Porque há aqui, ops, esqueçam, há aqui, a seguir este CCC, há um new line que não se vê, mas quando é acuado para a consola, provoca a mudança de linha. Isto tudo é só uma string. Eu ponho até aqui estes menor e maior. Quando eu escrevo strings nas funções de teste, eu gosto de pôr um símbolo antes e um símbolo depois, para eu ter a certeza onde começa e onde acaba. Se a cadeia tivesse espaços em branco no princípio ou no fim, eu ficava sem saber onde é que ela começa e onde é que ela acaba. Aqui não é o caso, mas portanto, aqui mostra bem que ela começa no A e que antes do fim houve um new line. Porque este sinal aqui não está a seguir ao F, está na linha a seguir. Significa que antes dele existe o new line, como de facto havia. Eu pus este new line ali antes de dar o Ctrl D. Está bem? Reparem, eu testei isto na consola e agora, se eu testar isto com os Lusíadas, o que é que vai acontecer? Ups. Não estava a fazer nada porque eu não vou cuidar. Vai acontecer o quê? Erro. Erro porquê? Porque 1000 caracteres é pouco para os Lusíadas. Há bocado, desculpem, eu estava a usar os 400.000, não é? Eu não tinha voltado a compilar. Eu queria que estourasse. Portanto, com 1000 daria no caso anterior, mas não daria para os Lusíadas. Para os Lusíadas, eu vou usar a outra. Compilar. Correr. E reparem, tenho os Lusíadas todos numa única cadeia. Está bem? Bom, e para que é que isto me serve? Bom, reparem, isto eu posso pensar assim, bom, tenho os livros todos numa única cadeia, agora tenho os livros todos em memória, agora é mais fácil fazer o que eu quiser. Posso, em particular, e agora isto é que é, reparem bem, posso partir esta cadeia em linhas. Como? Reparem, cada linha termina por um new line. Portanto, o que tenho de fazer é, onde está o new line, pôr um 0 para o terminador. E assim, terei, digamos, aquela string toda deixa de ser uma string única, porque nesta string só existe o terminador ao fim de 400.000 caracteres, não é? Agora passa a ter muitos zeros pelo meio. E depois, inversamente, ou complementarmente melhor, eu vou arranjar maneira de guardar o endereço da primeira letra de cada linha. Portanto, a ver, eu vou processar esta string muito grande, identificando cada linha que lá existe. Como é que eu identifico cada linha? Identifico a linha pela posição do new line e no início da linha eu guardo o endereço da primeira letra. Não é? Reparem, como é que eu vou fazer isso? Agora estamos a aproximar do fim do tempo. Vou usar aqui esta função strange. Há duas. Vou usar esta função. Reparem, que se baseia no count while. Eu vou percorrer a minha string única, que é esta. Aliás, sim, string única, que é esta.
o S, parem, é uma operação muito sofisticada, e vou criar um array de apontadores. E vou percorrer a string, ao esquema normal, while SI, depois o I há de ir avançando, né? E guardo no array, na posição result, o S mais I. Onde é que eu vou? Né? De início, o I é 0, eu guardo o início da cadeia. Depois, conto quantos aparecem até ao próximo new line. Portanto, vou contar com o count while, né? Isto vai até ao new line ou até ao fim. Se no fim não houver um new line, ele conta até ao fim. Conto quantos são. Portanto, fica a saber, este Z vai me dar o tamanho da linha. Portanto, o I avança de Z, e agora, nessa posição, eu vou pôr um 0. Nessa posição, vou pôr um 0. Um terminador. Portanto, reparem, mas só faço isso se essa posição não for um 0. Porque eu posso, no fim pode não haver um new line e eu tenho que ter cuidado com isto. Mas reparem, com este esquema, eu estou a modificar o S, colocando zeros estrategicamente, e com isso tenho apontadores para o meio da coluna da cadeia S. Ok? Vamos só... Aqui é a função de teste. Reparem, a função de teste eu tenho agora a cadeia única, 400.000. Leio o fecheiro. Neste caso, estou a ler da consola, não estou a ler do fecheiro fixo. Escrevo o fecheiro para controle, digamos assim, e depois, tal como a forma anterior, entre parênteses retos. Depois tenho o array de apontadores, 10.000, são 8.000, portanto é suficiente, e faço a minha função lines, e depois escrevo as linhas. Aqui já estou a escrever as linhas. Portanto, reparem, eu quero fazer isto com o line 0. Eu tenho aqui duas funções, como vem, o line 0 e o lines. Eu quero fazer isto primeiro com o line 0, mas com o line 0, espero que isto funcione. Estas mudanças à última da hora arriscadas. Okay, agora, isto é o teste, é o já perdi a conta. É o F. Eu vou fazer isto com as Lusíadas. Agora, reparem, agora eu vou dizer explicitamente qual é o fecheiro, como no caso anterior. Não estou a fixar, não estou a buscar o fecheiro fixo. Posso testar isto com outros fecheiros, não necessariamente com as Lusíadas. E mais uma vez, isto foi muito grande e não deu para perceber. Vamos pôr isto no out.txt. E ver o out.txt, onde é que tu estás. Isto, ele já atualizou, com certeza. Portanto, como veem, isto é o princípio da cadeia, está ali um sinal menor. Aqui a meio... Aqui é o fim da cadeia. Daqui para cima é uma única cadeia que tem 8.816 linhas. E daqui para baixo é a mesma coisa, mas agora linha a linha. Isto cada uma é a linha. Está aqui o princípio da linha e o fim da linha. Portanto, reparem, mas a memória é a mesma. Enfim, é a mesma descontando os new lines que havia aqui em cima e que não há aqui em baixo. Nós modificamos a memória substituindo
os new lines por terminadores e guardando o endereço do início de cada cadeia. Portanto, temos o mesmo esquema do array de apontadores, mas apontando para uma memória que é nossa, gerida por nós e não gerida pelo sistema operativo, como nós tínhamos feito com o string duplo. Bom, dito isto, malta, aí estamos no fim. Só para terminar, atrás aqui. E esta solução é interessante a gente perceber o que ela faz, não é? Esta aqui, mas o melhor é mesmo agora zero. O melhor é usar uma nova versão, que é esta, né, que não usa a mesma memória. Faz a mesma coisa, pega, identifica, reparem, eu sei onde começa a palavra, que é na posição S mais I, no subarray S mais I, sei qual é o comprimento, que é Z, que eu obtive com o count while, e esses caracteres eu copio com esta função string undup, que vocês verão que faz, é uma variante do dup, para o array dinâmico. Eu agora tenho um array dinâmico, verdadeiramente. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Eu vou colocar na página, em breve, o programa completo e também o texto da aula. Isto continua, mas a parte principal está à vista. Há uma continuação ainda de mais algumas funções que eu deixo para vocês depois lerem sozinhos. Portanto, pessoal, eu vou parar a partilha de ecrã e agora, para as despedidas, agradeço que vamos todos ao ecrã dizer adeus.